Bom dia, quinto ano! Vamos lá continuar aí nossas frações, tá? Hoje nós vamos falar sobre comparação de frações. Então abram aí a página 165, tá? Vocês vão ler aí esse textozinho aí, né? E vão voltar aí para a explicação, tá? Então vamos lá. Ele diz aí que para mim comparar frações com denominadores iguais, né? Ele diz aí, ele faz um pequeno resumo na página 166, né? Então ele me diz que para mim comparar, deixa eu ver qual foi, 6 décimos e 5 décimos. Ele me dá essas duas frações aí na página 165, né? E na 166 ele me diz que para mim saber qual delas é a maior, né? Eu tenho que olhar se os denominadores forem iguais, tá? Eu olho o numerador para saber qual delas é a maior, certo? Então, se você leu aí, né? Ele pergunta aí na 166. De acordo com as figuras, qual a fração é maior? Então, a fração maior é 6 décimos, né? Porque o desenho, ó, é o mesmo desenho, né? Só que o Edson, ele andou, né, um quadradinho a mais, tem um quadradinho a mais de verde aí no André, ou no Edson, certo? Então, o Edson, ele andou mais, certo? Porque ele andou 6 partes e o Márcio só andou 5 partes, então o Edson andou mais. Como 6 décimos é maior do que 5 décimos, concluímos que Edson havia percorrido a maior parte do trajeto e estava mais próximo da cidade de Ouro Preto. Então, eles estavam indo aí para a cidade de Ouro Preto, né, nas férias. E um percorreu 6 décimos, a família do Edson, e a família do Márcio percorreu 5 décimos. Aí ele faz essas perguntas, certo? Então, voltando aí, para mim comparar, para mim saber qual a fração maior e qual a fração menor com os denominadores iguais, eu olho para os numeradores, né? Certo? Comparação de frações com denominadores diferentes. Aí eu tenho um pouquinho mais de trabalho, né? Com os denominadores diferentes, eu tenho que igualar os denominadores, tá? Eu tenho que deixar eles iguais. Então, para me deixar eles iguais, eu tenho que formar frações equivalentes, certo? E para me formar frações equivalentes, eu vou multiplicar, certo? Então, ele dá os exemplos aí, né? De 6 oitavos, né? Eu vou multiplicar os dois por 2, né? O numerador e o denominador, vou multiplicar por 2 e vou encontrar 12/16. E a outra era 1/4, eu multipliquei por 4, porque eu tenho que multiplicar pelo mesmo número, o numerador e o denominador. Então, multipliquei por 4, né? Que deu 4/16. Ao compararmos frações com denominadores diferentes, primeiro devemos obter frações equivalentes a elas, reduzindo-as ao mesmo denominador. Em seguida, comparamos as frações equivalentes. Então, se elas são com denominadores diferentes, eu tenho que formar frações equivalentes para que elas possam ter o mesmo denominador. Ficou com o mesmo denominador? Aí eu comparo os numeradores, certo? Suponha que nessa turma estudem 32 alunos. Quantos são meninos e quantos são as meninas? Né? Então, você faz aí o cálculozinho. Dá 24 meninos e 8 meninas, certo? Ok? Vocês vão pausar aí o vídeo na página 167, 168 e 169. Vão treinar. Nessas 3 páginas você vai treinar, certo? Então, vamos lá. Pausa o vídeo para treinar. Pronto? Voltamos. Responderam? Tiveram dúvida? Então, vamos lá. Na primeira, utilizando frações equivalentes, compare os pares de frações, escrevendo os símbolos maior do que ou menor do que entre elas. No item A,
vocês tinham que reduzir, ou tinham que formar frações equivalentes, tá? Então, se você fez isso, você colocou no mesmo, né, denominador as duas, vai ficar assim, ó. O item A maior do que, o item B menor do que e o item C menor do que, certo? Então, tá aí as três frações, você via compará-las e colocar os símbolos. Na 2, Daniel leu 3/4 de um livro e Laís 4/6 do mesmo livro. Qual dos dois leu mais páginas desse livro? Então, 3/4 eu vou multiplicar por 6, tá? Porque eu quero que fique com o mesmo denominador as duas, tá? Então, vamos lá. 3/4. 3/4, eu vou multiplicar os dois números, eu tenho que multiplicar os dois números pelo mesmo, tá? Tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, então eu vou multiplicar por 6, tá? Aí vou achar aqui a minha fraçãozinha que representa aí o que eu quero, ok? Então, 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24, né? 4 vezes 6, 24. Certo? Agora, eu vou fazer o 4/6. Então, um tracinho aqui. 4/6. E vou multiplicar também por 4. Vou multiplicar por 4, que é 4, né? Multiplica por 4. Certo? Aí você vai lá na sua tabuadinha, por isso que eu peço tanto que vocês estudem a tabuada, né? 4 vezes 4, 16. E 6 vezes 4, 24. Olha aí, ó, mesmo denominador. Certo? Agora eu posso dizer quem foi que leu mais. Se foi o 18 ou o 16, né? Portanto, Daniel, né, leu mais páginas desse livro, né? 18 é maior do que 16. Ok? Então, você faz essas duas continhas, tá? E coloca que o Daniel leu mais. Questão 3. Guilherme e Luciana participaram de um mesmo concurso. Leia o que eles estão dizendo sobre as questões da prova que fizeram. Guilherme disse, ó, eu acertei 2/3 das questões da prova. E você? Acertei 5/6 das questões da prova. Aí ele pergunta, quem acertou mais questões? E aí, 5/6 é maior do que 2/3, né? Então, 5/6 é maior do que 2/3. Então, quem foi que acertou mais? Luciana, né? Então, quem acertou mais questões? Luciana. B, sabendo que a prova tinha 90 questões, quantas delas Guilherme acertou? Então, aquela mesma continha que a gente aprendeu nas aulas passadas, né? Ó. Cadê? Então, você vai calcular aí, ó. Certo? Aqui, divisão, 90 dividido por 6, certo? Que a gente já aprendeu. 90 dividido por 6 dá 15, certo? Estou fazendo primeiro da Luciana. Então, 15 vezes 5 dá igual a 75, certo? Então, Luciana acertou 75 questões. Já o Guilherme é 2/3 de 90, ó. 90 dividido por 3, certo? 90 dividido por 3 dá 30. Agora, 30 vezes 2, 3 vezes 2, 6, 60. E o Guilherme acertou 60, ok? Isso aí a gente já aprendeu nas aulinhas passadas, tá? Na 168, complete a reta numérica a seguir com as frações indicadas nas fichas. Então, você ia colocar elas nos lugares,
tá? Então, vai ficar 3/5, 8/9, 7/5 e 9/5, tá? 3/5, 8/9, 7/5 e 9/5. Agora, compare os pares de frações escrevendo os símbolos maior do que ou menor do que entre elas. O item A é maior do que, o item B menor do que e o item C maior do que. Né? Porque aí ele pergunta na quinta, ó. 2 atletas de uma corrida estão se aproximando da linha de chegada. Renata correu 12/16 do percurso e Fernanda 7/8. Qual das imagens abaixo representa o percurso que as atletas já percorreram? Então, 3/4 e 12/16, né, são equivalentes, certo? Então, você vai colocar aí. As frações 3/4 e 12/16 são equivalentes. Né? As duas imagens. A resposta da pergunta é as duas imagens, tá? Porque 3/4 e 12/16 são equivalentes, ok? Qual das atletas está mais perto da linha de chegada? Fernanda. Por que é a Fernanda? Porque 7/8 é maior do que 3/4. Ou seja, né? 7/8 é maior do que 12/16. Ok? E a 169, questão 6. Jefferson e seus amigos participaram de uma prova de ciclismo. Após 1 hora da largada, observe a fração do percurso total que cada um deles percorreu. Jefferson 4/8, José 3/8, Ângelo 6/8 e Daniel 5/8. Organize em ordem decrescente do maior para o menor. Então, do maior para o menor, vamos colocar aqui as frações. 6/8, 5/8, 4/8 e 3/8, tá? Que é do maior para o menor, que é a ordem decrescente, ele está descendo. B, qual deles percorreu a maior parte do percurso após 1 hora da largada? O Ângelo, né, com 6/8. Então, aqui a B, você vai escrever Ângelo. E a C, sabendo que o percurso total dessa prova era de 40 quilômetros, quantos quilômetros cada um deles percorreu na primeira hora? Então, você tem que fazer o de José, o de Jefferson, o de Ângelo e o do Daniel. Então, vamos lá fazer. No item C. 40 dividido por 8 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 5. Certo? Na tabuada do 8, quem é que dá 40? 5. Certo? Aí, 4 vezes 5 é igual a 20. Essa aqui é de quem? Do Jefferson, tá? O do José, qual é o do José? 3 vezes 5. 3 vezes 5. É aquela mesma história, tá? Que você ia fazer igual a questão 3, né? Aquele cálculozinho, certo? Mas como ele quer de todos, eu não preciso estar repetindo. Resultado com numerador, resultado com numerador, certo? Agora o do Ângelo. O do Ângelo é 6 vezes 5. 6 vezes 5. Certo? Que dá 30. E o próximo é do Daniel, que é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. O que foi que eu fiz? Aquela mesma continha, né? 40 dividido por 8, 5. 5 vezes o numerador de Jefferson,
5 vezes o numerador de José, 5 vezes o numerador de Ângelo e 5 vezes o numerador de Daniel. Certo? 7. Escreva em ordem crescente as frações de uma mesma unidade. Para isso, utilize o símbolo menor do que entre elas. Eu quero a fração crescente. Então, a crescente está crescendo. Vai do menor para o maior. Então, você vai pegar os de cima. 3. Como são todos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como todos são 28, então vamos logo botar logo o símbolo no meio, né? Não ficou muito emendado, gente. Espera aí. Como são todos o mesmo denominador, né? 3. Qual é a próxima? 13. 21. Qual é o próximo? 22 e 27. Certo? Aí do outro lado. São 5 também, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Aqui os denominadores são diferentes, ó. 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 e 4/5. Certo? Então, tá aí, concluímos a nossa aulinha de hoje, ok? Beijinhos e até a próxima aula.